Oi, gente! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu tô aqui com os meus cunhados, a Júlia e o Diego e a Bongolê. Bom dia! Dá oi aí pra câmera. Agora eu vou ficar famosa porque o Bongo tá aparecendo aqui no canal. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre como é ter um cachorro aqui na Europa, como é viajar com ele na Europa e também toda a legislação que foi preciso fazer, documentação, para trazer a Bonga aqui para a Alemanha. Então, a gente pode começar falando sobre a legislação e depois como é viajar de trem, avião. Bom, então... Oi, eu sou o Diego. Para trazer o cachorro do Brasil para a Europa tem um procedimento que é um pouco demorado, porque o Brasil não é um país livre de raiva e a Europa é. Então, esse procedimento tem que se programar bem, demora em torno de 4 meses. E o primeiro passo é a implantação de um microchip no doguinho. Saiu a roupinha aqui. Após 2 dias, a gente aguardou 2 dias, mas pode ser logo no dia seguinte, você vai aplicar a vacina antirrábica e vai ter que aguardar em 30 dias, em torno de 30 dias, que é para a vacina fazer o efeito que é necessário. Após esses 30 dias, você vai fazer a sorologia, então eles vão tirar uma amostra de sangue do cachorro, tem que ser num veterinário autorizado que trabalhe com um dos 4 laboratórios autorizados do Brasil. A gente fez pelo laboratório chamado Texa. Então eles vão tirar essa amostra de sangue e vão mandar para sorologia. O que é essa sorologia? Ela é um exame para avaliar se o cachorro tem anticorpos suficientes para combater o vírus da raiva. O nosso resultado demorou em torno de 14 dias para sair, mas ele tem até um prazo de 30 dias. Tendo o resultado em mãos, caso o cachorro tenha os anticorpos, da data da extração do sangue até a viagem tem que ter um intervalo mínimo de 3 meses. Antes dos 3 meses da data da coleta do sangue não pode ingressar na União Europeia. Então vai ter o resultado, vai esperar os 3 meses. Após os 3 meses tem que ser feito o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, que é feito pela Vigiagro, pelo Ministério da Agricultura. Então tem que procurar uma Vigiagro da tua cidade. No nosso caso, como a gente é de Santa Catarina, de Pomerode, que é uma cidade pequena, não tem. A gente teve que retirar através de Florianópolis o CVI. E aí pode contratar um despachante profissional para correr atrás dessa documentação ou pode fazer sozinho. A gente, no caso, contratou um despachante, mas depois que a gente fez todo o trâmite, a gente descobriu que poderia ter feito sozinho. O ideal é agendar em torno de 30 dias de antecedência com a Vigiagro para fazer o CVI. Então a gente tem toda essa cronologia. No CVI vai ser avaliado a vacina dela, vai ser avaliada a sorologia, e eles vão emitir esse documento internacional atestando que o cachorro está saudável, está apto e tem todas as vacinas em dia para evitar que ele contamine alguém na União Europeia, por exemplo, com raiva. Feito todo esse procedimento, em torno de, no máximo, 120 horas e no mínimo 24 horas antes da viagem, tem que ser feito um tratamento antiparasitário no cachorro, externo e interno. Isso qualquer veterinário pode fazer e o veterinário vai ter que emitir o certificado dizendo qual medicamento que ele utilizou e qual o composto químico que esse medicamento possui. Então isso tem que estar especificado com data, o local que foi feito, o horário, tudo bonitinho. Tendo isso em mãos, que parece um grande pesadelo, mas não é, porque a gente sofreu bastante antes, aquele sofrimento de antecipação, assim, a gente ficou sofrendo saber antes. Se vai dar certo, se Exato, toda aquela ansiedade. O nervoso de vir para a Europa, de se mudar para cá e trazer cachorro junto. Tem toda essa questão, passando todo esse processo que não é tão terrível quanto parece, aí sim a pessoa está apta a voar com o cachorro. Tem, óbvio, algumas considerações que tem que ser feitas. Se o seu cachorro vai viajar na cabine com você no avião, ou se ele é um cachorro de grande porte, vai ter que viajar no porão. Aí do porão tem um trâmite com a companhia aérea que eu não sei exatamente explicar porque o nosso pincher era pequenininho e foi na cabine com a gente. Ou do porão tem que contratar um despachante, tem que ter informações do passaporte da pessoa que vai retirar o cachorro no país de chegada. Então é outro trâmitezinho, mas também não deve ser um pesadelo. Um despachante vai saber explicar certinho como é que funciona. Qual que é o tamanho máximo do cachorro para levar junto com vocês? Varia de companhia aérea para companhia aérea, mas tem até
até 10 quilos, se eu não me engano, junto com a bolsa, né? Algumas companhias aceitam até 10 quilos. Como a gente gosta de viajar pela Lufthansa, que já tem uma certa fama por ser pet friendly, a Lufthansa aceita até 8 quilos com a bolsa de transporte. E depende do tamanho do cachorro também, porque tem as medidas da bolsa, que cada companhia aérea tem uma medida também, e é necessário que o cachorro consiga pelo menos dar uma volta dentro da bolsa, né? Não pode... Às vezes ele é mais alto, mas é magrinho, então não chega ao peso, só que ele não cabe direito dentro da bolsa, daí também não pode. Tá. E vocês mandaram fazer a bolsa ou conseguiram comprar? A gente comprou. A gente comprou pela internet, mas agora eu não lembro. Eu procurei, na verdade, como a gente saía de Florianópolis para São Paulo, de São Paulo para Alemanha, que era o nosso destino final, e a nossa primeira companhia era pela Gol. Eu procurei uma bolsa específica com as medidas da Gol, porque elas eram menores que da Lufthansa, então não adiantava comprar uma bolsa grande que a Lufthansa aceitasse e não passasse pela Gol, então tem que ficar atento nesses detalhes. Nos detalhes de cada companhia aérea. Ah, tá. E daí os tamanhos vai ficar, como se a gente vê o tamanho da bagagem para trazer para cá, vai ficar o tamanho de bolsa de cachorro. Isso. No exato. site da companhia aérea geralmente já tem um tópico escrito pet, e daí lá tem todas as regras bem certinho. Entendi. E como é que funciona para ela vir em questão de passagem? Tem que comprar uma passagem separada, é um valor menor? Como é que funciona? A passagem, na verdade, tu compra a tua passagem e com o número do teu ticket, tu entra em contato com a companhia aérea e solicita a passagem do teu pet. É como se tu estivesse comprando uma bagagem extra, só que tem que ser por telefone, geralmente. Ah, tá, entendi. Tem que pedir para confirmar o pet na cabine, né, a vaga dele. Ah, tá. A internacional da Bonga é média $250 e a nacional R$250. R$250, fica sempre em torno sempre disso. Nessa faixa de preço. Cada companhia aérea tem o seu... exato. O seu jeito, tem algumas que eu acho que agora já tem até para fazer pelo site, mas a gente gosta de fazer por telefone, que daí já está resolvido, já recebe o e-mail da confirmação. Não precisa ficar esperando, né? Aquela linha maior ainda. E tem números X de pet por voo também, então por isso logo que a gente compra a passagem, a gente já pega e liga e tenta fazer a reserva quanto antes, porque em algumas companhias aéreas que a gente ligou, por exemplo a Latam, que é a que vai fazer o nosso voo doméstico agora de volta, eram 6 pets por cabine, pelo que a moça falou por mim. Não é muito, Caramba. Então é bom o quanto antes. Da Lufthansa eu acho que eram 10 pets por cabine. É que depende do tamanho do voo também, né? Voo internacional, os Boeing são maiores, né? Voo doméstico são menores, daí eu acho que por isso são menos também. Entendi. E em todo esse processo da documentação, do chip e tudo, vocês tiveram que levar a Bonga em tudo para implantar o chip com certeza, né? Doeu, ela sofreu, como é que foi? Não, foi muito tranquilo. É muito pequenininho o chip. Eu acredito que seja menor do que um grão de arroz, Olha, porque não dá nem pra grão, sentir nela. É uma agulhinha que o chip fica dentro mesmo e só dá aquele tec e... Ela não chorou, não fez nada. Ah, que bom, então. É bem tranquila. E nos demais documentos, precisava levar ela até o lugar? Não. Ou só o que vocês provavam que ela existia, digamos assim? No caso, só... da sorologia, ela tem que estar presente para tirar o sangue, e do CVI, no caso do PET também tem que levar todas as documentações, mas aí varia um pouco de Vigiagro para Vigiagro, porque as informações elas ficam um pouco confusas às vezes. Então, assim, no nosso caso não foi necessária a presença dela na Vigiagro, mas é melhor ligar para eles e questionar certinho. É porque no nosso caso a gente fez por despachante também. A gente fez por despachante, que fez tudo. Só bem mais fácil daí, mais tranquilo. Na verdade, pra gente custo, foi um pouco mais foi estressante em algum do ponto. que se nós tivéssemos feito, porque a gente contratou o despachante para fazer, então por isso é bem importante ficar bem atento em todos os detalhes de número do chip que ele vai botar no documento, cor do pet, idade, conferir tudo antes dele te mandar os documentos, porque, por exemplo, a gente recebeu o CVI da Bonga um dia antes da viagem por correio. Que agonia! E ela não mandou pra gente conferir antes. Tipo, como a gente contratou um profissional pra fazer isso, a gente confiou de que iria vir tudo certo. E um dia antes da viagem a gente recebeu o documento e a cor da Bonga tava errada no documento. Tava marrom no documento, ela é totalmente pretinha. E como é que vocês fizeram? O que resolveu? Nossa, foi extremamente estressante, porque foi um dia antes, a gente não sabia
sabia como resolver. Daí até na situação eu liguei para a Vigiagro de Florianópolis para perguntar se a gente poderia até eles refazer o documento, se daria tempo e tudo mais. E o atendente da Vigiagro de Florianópolis foi muito gente boa. Ele disse, não, vem até aqui, a gente faz um novo e não tem problema. Então, depois, ligando para ele, sentindo toda a tranquilidade que ele passou no atendimento, de explicar tudo bem certinho, eu me sentiria mais tranquila de eu ir até lá e fazer do que contratar um despachante. Porque a nossa experiência foi bem traumática, assim, imagina. Daí, no caso, a gente entrou em contato com a despachante e a gente contratou uma despachante de Curitiba para fazer. E daí ela refez o documento, ela tinha o contato da Vigiagro lá de Curitiba, que é onde ela fez, e refez, mas assim, foi muita sorte, porque Curitiba também, eu acredito que tenha muito mais demanda do que Florianópolis, e ela não sabia se ela ia conseguir um horário para reassinar o documento com a cor nova e tudo mais. Ela falou pra gente que não teria problema, que era só a cor, que esse detalhe não faria diferença. Mas a gente gosta de ter tudo bem certinho, melhor, assim, pra não correr o risco, sabe? Ainda mais uma companhia alemã, né? Os alemães não se arriscam tudo, eles então... usam uma regra, meu Deus. Mas no final, ela conseguiu mandar o documento novo por correios, não por despacho ela aéreo. Ela enviou despacho aéreo, veio rápido. Foi até navegantes buscar, então deu assim pra resolver, sabe? Mas foi os 45 do segundo tempo. E no final, o documento a gente só apresentou na saída do Brasil. Na chegada aqui da Alemanha não foi solicitado nada, foi só no balcão da Lufthansa lá no Brasil. Então foi mais tranquilo, assim, porque no Brasil a gente poderia explicar também com mais facilidade pro pessoal, é só a cor que tá errada. Eu acho que eles não dariam atenção para um detalhe tão pequeno também, né? Mas é melhor garantir do que remediar. E imagina se precisasse apresentar aqui na Alemanha o documento e explicar depois. A gente sabe que aqui as regras são muito mais rígidas e tudo mais, e explicar para um alemão de que é só um detalhezinho da cor que tá errado. Em alemão para um alemão? Poderia ser em inglês também, no caso, né? Mas ainda assim. Mas ainda assim. Porque a gente vem do Brasil com a imagem de que a Alemanha, regras e tudo mais, é óbvio que eles não vão aceitar a cor tá errada. Foi um pouco transtorno nesse caso. Então a dica é conferir todos os detalhes o máximo possível. Vou fazer um adendo. Imprevistos podem acontecer. Então tentem agir com muita calma como ela agiu, porque eu achei o detalhe um dia antes do voo, eu já cheguei na frente de casa, larguei o carro num cavalinho de pau e falei, cancela a viagem, não vamos mais, não tem como. Ela, não, calma, vamos ligar, vamos fazer tudo. Eu já tava no chão tendo um ataque, então não ajam como eu, ajam como ela, com sabedoria, com sapiência. Não, mas nesse momento até eu fiquei extremamente nervosa, mas eu não fico nervosa como ele, né? Eu fico nervosa de um outro jeito. Fica centrada e procura achar a solução. Eu vou pra Curitiba caçar esse pessoal do despachante. Mas então a legislação seria isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo exatamente o nome e tudo do que o Diego comentou do CVI. Eu mandei o link, tu pode botar na descrição, que tem até uma tabelinha assim com o passo a passo, o que precisa ser feito primeiro. São 4 passos principais, aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Beleza, então deixa esse link e mais o que o Diego comentou listado ali. Aí é só seguir isso ali, ver os perrengues que eles passaram pra saber como vai resolver isso acontecer com vocês. E agora a gente pode falar sobre viagem aqui na Europa. Chegando aqui, como é que foi o recebimento no aeroporto? Tudo tranquilo? Foi extremamente tranquilo. Foi muito, Na verdade, eles nem viram que a Bunga estava com a gente na hora da alfândega, essa situação assim. Na Lufthansa, quando a gente embarcou, no voo da Gol, no Brasil, eles foram mais caxias. Esse cachorro tem que ficar dentro da bolsa, fechado, no pé de vocês, e ela não pode ter a bolsa aberta, e pra seguir as regras exatamente como era. Quando a gente entrou no avião da Lufthansa, as aeromoças já vieram, um cachorro, que fofinho, abre pra eu ver ela, e daí já fizeram um carinho na Bunga e tal. Foi super tranquilo. E a gente colocou ela no nosso pé, mas o nosso voo era noturno, depois ela veio pro colo, ficou embaixo da mantinha, ninguém não falou nada, foi bem tranquilo. E chegando aqui também, porque
a única coisa que tu passa na alfândega. E eles nem viram que a bonga tava dentro da bolsa, então foi super tranquilo, assim. É que tem a fila de estrangeiro, eu passei logo na fila de europeu com a leitura do passaporte. Então botei ela na bolsinha, botei o passaporte, fez a leitura, eu passei diretamente. Mas mesmo se você passar na fila de estrangeiro, eles não questionam nada a respeito do cachorro. Os então, documentos são conferidos no embarque lá no Brasil. é similar ao que está acontecendo agora com o Covid, porque os documentos do Covid, o teste negativo, a vacinação, tudo é Autorização de entrada conferido no país, tudo é conferido no na embarque, partida, né? no embarque. No voo ela foi super tranquila, ela foi dormindo o voo inteiro. A gente estava sofrendo com uma ansiedade terrível até entrar no avião, porque nunca se sabe como é que o cachorro vai reagir, né? Porque é um ambiente fechado, é muita gente dentro do avião, não sei o que se passa na cabeça do cachorro e alguns podem agir de uma forma ruim e outros tranquila. Então aí a pessoa tem que conhecer o cachorro que tem para saber. E também não tem problema lá, Não, é um super pouco, tranquilo, eles são bem... Porque, querendo ou não, tu tá pagando a passagem de um animal, né? Então eles sabem que o animal vai fazer um pouco de barulho. Não é a mesma coisa que viajar com criança, né? Sim. Criança também, às vezes, acaba chorando ou fazendo alguma coisa assim. Quando não tem como controlar, né? Nossa preocupação foi que ela fizesse um escândalo, alguma coisa assim na pessoa. Ela foi super tranquila. Super tranquila. E tinha outros animais que a gente escutou Tinha mais latindo cachorro, também, não tem problema nenhum. E aqui dentro da Europa, nas viagens também, é super tranquilo. Nossa, aqui. é muito. A Europa é já... super pet friendly, assim, E vocês podem falar, né? Porque a Mongo conhece mais países que eu. Ela conhece alguns Ela é países, muito viajada. tanto aqui na Alemanha, Polônia, a gente foi com ela também, a gente foi com ela pra... Praga, Áustria, Holanda, Bruxelas, Bruxelas, pra Bélgica. pra Bélgica. E todos aceitaram muito bem, assim, é difícil o lugar que não aceita cachorro e quando não aceita eles são super educados também. Foi o exemplo em Viena, que a gente entrou num palácio que não podia animais, só que a gente entrou pelos fundos, no portão dos fundos e no portão dos fundos a gente não viu placa. Eu realmente não sei se tinha e a gente não viu ou se no portão dos fundos não tinha. E a Bonga tava lá passeando, bem tranquila, dentro do palácio. Do palácio, marcou um território lá, a gente não vai mentir. De repente veio desesperado um rapaz que trabalhava lá dizendo: pelo amor de Deus, você tem que tirar o cachorro daqui, é proibido, vocês podem ter problemas com as leis, podem ficar presos até não sei quanto tempo. Mas assim, ele foi super educado, ele só disse: realmente não pode, vocês têm que sair o quanto antes. Daí a gente saiu pelo portão da frente e quando a gente olhou assim, uma placa enorme. Desse tamanho, Então não tinha mesmo atrás. E nesses casos, a maioria dos pontos turísticos aceita ou não aceita? A maioria, assim. A maioria aceita. A maioria Esses palácios, aceita. se for entrar em alguma prefeitura antiga. Não, daí aí não? Ah, tá. Não. Aí não aceita. É mais se for um ponto aberto, então. É. Mais ponto aberto. O que tem também muito é padarias que aceitam, restaurantes que Restaurantes. aceitam. Isso não era comum no Brasil, pelo Na menos na região que a Holanda. gente morava, né? Mas aqui aceita super, assim. Farmácia também, a gente entra com ela na DM, entra com ela em lojas, entra com ela em padaria, isso não tem problema nenhum. No trem também super tranquilo. Eu acho No que isso trem tem também. muito influência da Europa ser praticamente livre de doenças caninas ou de pets em geral. A raiva não existe aqui, foi erradicada. Então eles não têm essa preocupação que tem no Brasil de transmissão, né? de entrar um cachorro com alguma doença parasitária ou qualquer tipo de sarna, que em países tropicais é muito mais isso que eu comum ia esse tipo de comentar, doença, que o né? clima é completamente diferente também, né? A gente em país tropical, até questões sanitárias no geral, a gente vê muita diferença aqui de restaurantes que a gente vai. Nossa, isso no Brasil não seria possível e Sim. tipo aqui é tudo muito mais tranquilo. E é por questão climática, eu acredito. Até principalmente. quando a gente chegou na Alemanha, que a gente foi pro hotel em Frankfurt, a gente chegou com ela que ela já estava confirmada no hotel, a gente já tinha questionado tudo pelo site antes, mas assim, a gente era o primeiro dia na Alemanha, então a gente estava tão intrigado com aquele negócio do Brasil ser tão regrado para cachorro, que a gente entrou no hotel, ninguém deu a mínima importância para ela, e eu até fui perguntar: tá certo? Pode vir cachorro? Porque, tipo, ninguém
tá nem A aí gente pra perguntou ele. se tinha algum ponto que não podia circular com o cachorro. Não, podia tudo. Até no Podia, restaurante, sem no problema, hotel, tranquilo, tudo. assim. Aham. Muito bom. Muito E em bom. pontos turísticos, se não pode levar, vocês acabam não indo ou vocês deixam em algum lugar? Tem algum lugar pra A deixar? Bonga é muito tranquila, assim, em descansar, né? Porque ela já tá com uma certa idade também, não é velha, né? Vamos dizer isso, mas ela já tá com uma idade, assim, que ela já é mais na dela. Então, Ela é viajada também, né? geralmente a gente pega Airbnb pra ficar uma coisa, assim, mais lembrando de casa, vamos dizer, e que daí ela consegue ficar... Por exemplo, se a gente vai em um ponto que a gente sabe que não vai cachorro, a gente faz os outros com ela, daí leva ela pro Airbnb, deixa ela lá descansando, vai nesse ponto que não pode cachorro, depois volta, pega ela e faz o resto com ela. Ah, entendi. Porque daí ela também não é bom pra ela ficar o dia inteiro viajando com a gente, porque ela fica muito Ela também cansada. cansa, Né? Imagina, né? Pra ela é bem cansativo. Então, daí esses que não podem, a gente deixar ela no Airbnb e vai tranquilo. Entendi. E pra viajar de trem, como é que funciona? Precisa pagar passagem? Tem tamanho específico? Pode, não pode? Como é? Olha, eu já li que teoricamente se paga a passagem do pet também, não um preço de passagem normal, né? Uma taxa extra, vamos dizer assim. Similar ao do avião. A Similar ao do É, avião. uma taxa só. Só que até agora aqui na Europa a gente nunca pagou passagem pra ela. Não. Vocês estavam dentro do trem e passou o pessoal ali checando as Checando. passagens, olharam ela e não falaram nada. Sim, e geralmente eles são falaram muito nada. simpáticos É, com o eles animal gostam também, eles até que tem gostam um dela, cachorro. sempre falam com ela também e nunca foi O pessoal gosta questionado muito nada. aqui de pet, é É, verdade. eles gostam mais da Bonga do que da gente. É, isso é bem verdade. E eu acho muito fofinho que aqui na Europa tu tá passeando, às vezes na rua, e se tá vindo uma outra pessoa com um cachorrinho pequeno também, as pessoas param pra eles se conhecerem. Eu acho muito legal. Eles ficam se cheirando. E... As pessoas nem se cumprimentam, fica todo mundo assim, mas os cachorrinhos ficam ali bonitinhos se conhecendo. Sim, e eles são muito educadinhos, os cachorros aqui, né? Porque a maioria dos cachorros aqui vão pra escola de cachorro, né? Então, é bem comum isso. É muito diferente. Muito comum. E daí os cachorros são muito educados. Tipo, no Brasil a Bonga não parava, assim, porque a Bonga é ranzinza. Ela é muito ranzinza. Pincher, né? Aham, pincher. E a gente sempre teve muito medo, porque ela é pequena também, então a gente acaba passando esse medo pro cachorro, né? Tipo, Segurança, vai né? cheirar outro na praia, por exemplo, e ficava lá tenso na coleira, tomara que ele não faça nada, né? Sim. E aqui, como a gente sabe que os cachorros vão pra escola de cachorro, a gente deixa, então ela deve ter gostado desse Ela ponto socializou. daqui. Socializou bem mais. E uma coisa que eles acabaram de me falar é que a Bonga tem um passaporte alemão. Olha só. Ela é residente. A Bonga tem um passaporte alemão e eu não. Como é que funcionou esse passaporte? Na verdade é super simples, aqui é muito comum o animal ter passaporte, porque tem muita viagem interna aqui de avião também, né? Tu vai para outros países. Quando a gente viaja de trem com ela, a gente nunca precisou apresentar nada de passaporte. Assim como a gente também, quando viaja dentro da União Europeia, não precisa apresentar passaporte, né? Mas se tu vai viajar de avião É com bom o ter pet, junto. alguma coisa assim, é bom ter junto. Que daí é a mesma coisa que o nosso passaporte. Então é obrigatório fazer. Não que seja Não? obrigatório, Mas é depende pro ponto que tu vai, né? Ah, Às tá. vezes eles pedem ou não. Mas como é super simples de fazer, Não porque tem não por que já não, fazer exato. logo e já tá resolvido. E, na verdade, a gente fez com a veterinária dela, que é a primeira veterinária que a gente foi, a gente gostou e sempre ficou com ela. E essa veterinária, ela já tinha autorização para fazer o passaporte. Então, num dia de uma consulta, eu pedi para ela onde fazia, ela disse, não, eu faço aqui mesmo. E daí ela já fez na hora, deu um passaporte Deixa eu mostrar ela da União Europeia, normal. Um passaporte da União Europeia mesmo, que nem a Julia comentou. Do mesmo tamanho, eu já imaginei um passaporte Pois pequenininho é, já. exato. Aí, aqui tem algumas regras, né? Pelo que eu tô exato. vendo. Regras de viagem, daí aqui tem o nome do dono, o endereço, tudo certinho, assinatura. Tem uma página mais pra frente Sim. que tem a leitura do chip dela, o número do chip. Essa é a página de leitura do chip com as informações dela, né? Aí a gente fez a documentação agora para ir pro Brasil e a moça do Amt que a gente fez, ela já validou. Antes dela já fez uma validação do passaporte, porque como a gente vai passar um tempo no Brasil, teoricamente ela deixa de ter um passaporte. Mas isso é na teoria, né? Então ela carimbou aqui para já dar a validação do passaporte, para tornar ele realmente válido. É mais uma questão burocrática. A gente até agora nas viagens que a gente fez com ela foi tudo
Não foi aéreo, foi Terrestre, tudo por trem, né? Então a gente até agora não usou, mas pelo que eu li, geralmente quando tu vai voar mesmo com um animal aqui dentro. Dentro da União Da União Europeia, é só usar eles isso daqui. Daí não precisa fazer exame nenhum, nem nada, é só levar o passaporte como a gente. E pra se hospedar com um cachorro em hotel aqui, é fácil de achar? Fica mais caro? Não é tão fácil de achar É. assim. Na verdade, em todos os lugares tem, mas não são todos os hotéis que Os hotéis que aceitam. aceitam, Não fica Exato. mais caro nem nada assim, a gente paga uma taxa de limpeza extra por Geralmente ela, é 20 euros para a estadia inteira, geralmente é algo em torno disso. Eles não né? cobram Então, diária, geralmente é um valor X para a estadia que a gente fica. Por exemplo, agora a gente foi para Amsterdã, né? Amsterdã já é um pouco mais difícil achar hotéis, então É difícil pra achar data hotel que a de gente qualquer foi, jeito. estava um pouco já restrito de opção. Mas quando a gente colocou o filtro no Booking para animais, sobraram acho que umas 10 opções. mas ainda assim é o suficiente, É né? o suficiente, E Mas foi super tranquilo, ninguém questiona nada aqui nos hotéis, é muito tranquilo. Na verdade, eles ficam até felizes quando tem um cachorrinho. até no hotel, quando acontece assim de a gente ir pra um lugar que não é interessante pra Bonga ir, que a gente sabe que ela não vai gostar, que ela vai ficar muito cansada, até nos hotéis a gente deixa ela no cantinho dela descansando, com Só. aguinha, comidinha. Claro que não deixa o dia inteiro no hotel, né? A gente vai e volta, e daí passeio com ela e tudo mais, mas tanto no Airbnb como no hotel é tranquilo pra deixar ela, eles não se incomodam, assim, não tem nenhuma regra de que tu não pode deixar o teu cachorro sozinho durante um tempo, nem nada assim. E a gente só bota a plaquinha do Not Disturb para não perturbarem o quarto, no caso, e ela dorme tranquila, bem sossegada. Ela não gosta de um hotel. Então, gente, seria isso. Conversamos bastante aqui, temos muitas experiências de como que é viajar com cachorro. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma, te aberto a mente para outras possibilidades aqui dentro da Europa. E seria isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Um beijo e até a próxima. Tchau! Valeu!